Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um dia que o Senhor preparou para nós, né? Quarta-feira, dia 26 de fevereiro, ao qual o Senhor preparou para mim e para você. Um novo dia, né? Para que nós venhamos a receber um dia de bênção, um dia de vitória. Porque o Senhor, Ele preparou esse dia especial para nós. Recebermos da parte dele força, graça, sabedoria, irmãos, para começar mais um dia na presença dele, ser fortalecido pela palavra do Senhor. E neste dia eu vou trazer uma palavra para os irmãos. Mas antes, irmãos, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, né? O canal está começando e a gente precisa que vocês se inscrevam para que o YouTube passe para outras pessoas também, né? Que recomende para outras pessoas para que o canal cresça, para que a gente juntos podemos propagar a palavra do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Eu conto com vocês. Se inscrevam no canal. Deus abençoe. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração, nessa manhã, fica em Êxodo 17, do 8 ao 13. Essa passagem, irmãos, ela fala sobre a peleja de Amaleque contra o povo de Israel. Nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel é um povo escolhido pelo Senhor, é um povo amado pelo Senhor. E ali, Israel ele entra numa peleja contra Amaleque. Eu vou explicar um pouco hoje qual o significado do nome Amaleque, né, irmãos? Mas eu vou estar iniciando a leitura para vocês. Como título, Êxodo 17, a partir do versículo 8, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rifidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhem homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará em minhas mãos. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Então Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o, Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Que palavra abençoada, irmãos. Eu fiz algumas anotações referente a essa passagem e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos ver o significado do nome Amaleque. É o nome de uma tribo nômade e de uma nação da Bíblia hebraica. Os amalequitas, eles eram inimigos de Israel e são considerados o seu arquirrival. Então, eles tinham rivalidade um contra o outro. Significado do nome de Israel. O nome Israel significa aquele que prevalece com Deus, ou o que Deus prevalece. O nome Israel é rico em significado e importância, falando de luta e perseverança e transformação e bênção, de identidade e sobre chamado. Irmão, que coisa linda o significado do nome Israel. Israelita refere-se aos descendentes de Jacó, que foi chamado de Israel por Deus. O que Amaleque fez contra aquele povo, irmãos?
Ele se levantou contra um povo de Deus. Irmãos, essa passagem é tão maravilhosa. Ai daquele que se levanta contra um escolhido do Senhor. Ele pelejou contra Israel numa cidade chamada Refidim. E eu fui pesquisar o significado dessa cidade. Refidim significa lugar de descanso, local onde foi a primeira estação dos israelitas após a saída do Egito. Nós sabemos que Israel ficou peregrinando no Egito, né, por muito tempo, e quando eles conseguiram sair da mão de Faraó, do Egito, eles foram parar nessa terra chamada Refidim, qual o significado é lugar de descanso. Mas o povo não teve descanso lá, irmãos. E muitas vezes em nossa vida é assim também, irmãos. Nós saímos de uma batalha, de uma guerra, e entramos num lugar chamado descanso, e não descansamos. Irmãos, é interessante, né? Quando fala que esse povo saiu, né, do Egito e correu para essa terra. E lá houve luta, houve peleja. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? A nossa vida é em peleja, é em luta. Mas o interessante, irmãos, dessa passagem aqui, que esse povo pelejava, mas eles tinham vitória, irmãos. Eles eram vitoriosos, porque eles colocavam o Senhor à frente dessa batalha. Irmãos, Refidim foi onde os israelitas acamparam e batalharam antes de chegar ao Monte Sinai. E foi também onde os israelitas murmuravam e onde a rocha foi ferida por causa das águas. Foi onde Jetro visitou Moisés. Foi onde os amalequitas foram derrotados. Irmãos, no lugar de descanso, em Refidim, também os seus inimigos serão derrotados. Quando o Senhor fala para mim e para você, descansa em mim, descansar no Senhor é confiar no Senhor. Mas não é ficar de braços cruzados. É você orar, é você jejuar, se consagrar ao Senhor. Porque todos os dias, irmãos, os amalequitas virão contra mim e contra você de alguma forma. Ou em forma de uma pessoa que nos trata mal, ou em forma de um familiar que também nos trata mal, ou em forma de lutas e batalhas diárias que todos nós temos. Esses são nossos amalequitas, esses são os nossos gigantes diários, irmãos. Mas o povo do Senhor, ele sempre descansou no Senhor, eles sempre acreditavam que o Senhor estava na batalha com eles, e não é diferente conosco, irmão. Temos que ser igual o povo da Bíblia, acreditar que nós não somos qualquer um, que nós temos um Deus que protege, que cuida de nós, que vê o nosso problema, irmão. Muitas vezes você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo com você. Mas eu digo para você, Deus está vendo tudo que está se passando na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está contemplando o que você está sofrendo. Deus está vendo as aflições, a injustiça, irmão, que está acontecendo com você. Só que Ele pede para você, entra num lugar de descanso. Fecha a porta do teu quarto e fala comigo, filha. Fala comigo, filho. O que te preocupa? O que tira a tua paz? O que não deixa você chegar até mim? O que te preocupa? Qual a inquietação do seu coração hoje? O Senhor manda te dizer. Põe diante de mim. Entre em Refidim, no lugar de descanso. Confie em mim. Leve em oração as suas batalhas. Porque as maiores batalhas, irmãos, foram vencidas com oração. A nossa batalha é espiritual, irmãos. Nós sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas, nem contra a carne, nem contra sangue. É contra o que age na vida das pessoas, é contra o inimigo da nossa alma, que usa pessoas para cumprir os seus propósitos malignos. E nós temos que combater isso através da oração, através de um lugar de descanso, que é o nosso particular com o Senhor. Irmãos, o que Moisés fez contra os amalequitas para que eles tentassem ali, irmão? Contra eles, nada, irmão, só por ser um povo escolhido, e muitas vezes só por você ser crente, só por você ser cristão, por você ser uma boa pessoa, irmão. As pessoas muitas vezes não nos aceitam pelo que nós somos e ficam tentando guerrear de alguma forma conosco. Mas Moisés, ele ensina aqui, irmãos, que durante a batalha é necessário ter união. Aqui Moisés ensina que ele se juntou com Josué, é se juntar com pessoas de Deus no momento da dificuldade,
no momento da batalha você não deve recuar, você deve se unir com pessoas de oração, com mulheres, homens de Deus em oração, com pessoas que possam te levar até Deus, se afastar de pessoas que tentam multiplicar o problema, irmão. Sai de perto de pessoas que possam multiplicar o seu problema, mas se ajunte com pessoas que possam te dar a mão e caminhar contigo, porque aqui Moisés não estava só, irmãos. Olha que interessante. Moisés, ele deu ordem a Josué: escolha os melhores homens de luta e sai pela peleja contra Amaleque. Que amanhã, Josué, você não estará só, você estará no campo de batalha e eu estarei aqui, na retaguarda. Enquanto você está passando um problema, irmão, você confia naquele irmão ao qual o Senhor Deus preparou para te ajudar nessa batalha. Enquanto você está lá na peleja, ele está intercedendo por você. É tão maravilhosa a comunhão dos irmãos. É necessário que você tenha um amigo de oração aqui na terra, irmão, além do nosso Senhor Jesus Cristo. Há homens e mulheres de Deus ainda, há remanescentes na terra, que oram, que pagam o preço para ver a tua vitória, irmãos. E aqui nós aprendemos com eles. E diz assim Moisés: amanhã eu estarei em cima do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. E interessante que Josué obedeceu a ordenança de Moisés. E Josué foi à peleja contra os amalequitas e subiu junto com Moisés Hur e Arão, subiu junto com Moisés e ficou olhando, contemplando a batalha. Interessante, irmãos, o que Moisés fez. Enquanto a batalha estava acontecendo lá embaixo, Moisés estava com as mãos erguidas, as duas mãos levantadas de Moisés, em prol daquela guerra. Irmão, sabe o que eu entendo com isso? Que enquanto você está passando essa batalha, essa luta, as suas mãos têm que estar erguidas, irmão, como redenção ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu não ponho mais a mão nesta luta. Eu não ponho mais a mão nessa batalha, Senhor Jesus. Quantas batalhas que nós já perdemos para o inimigo porque nós não nos rendemos ao Senhor. Nós queremos pelejar com a nossa força, com a força do braço. E Deus fala para você nesse dia: use as tuas mãos como sinal de redenção. Erga as suas duas mãos e fala assim: Senhor, eu me rendo a Ti, Pai. Eu me rendo a Ti e coloco nas Tuas mãos, Senhor. Esta batalha não é minha, Pai. Essa batalha Tu não terá que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Não entra com disputa de briga com o inimigo, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é o inimigo falando na boca da pessoa e você está lutando contra o próprio inimigo. E Deus fala para você: entrega para mim, se rende a mim, com as tuas mãos, como Moisés fez. Moisés levantou as suas mãos e quando ele fazia o gesto de levantar as duas mãos, Israel prevalecia. Mas, porém, quando ele baixava as tuas mãos, porque a mão cansava de ficar erguida, prevalecia o inimigo. Enquanto as suas mãos estiverem abaixadas e você não se render ao Senhor, e você querer tentar fazer as coisas na força do teu braço, irmão, você não vai vencer. Você vai perder, mas quando você erguer as suas mãos e render esse problema diante do Senhor, você será um vencedor. Mãos levantadas significa redenção a Deus em primeiro lugar. E Deus, vendo isso, Deus dava a vitória aos israelitas sobre os amalequitas. Deus quer que você aprenda a se render a Ele com as tuas mãos levantadas em sinal de redenção, adoração, louvor e dependência dEle, meu irmão. O que estava acontecendo com as mãos de Moisés no versículo 12? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, porque ele as mantinha erguidas por muito tempo. Esse era o mistério da fé. Mãos erguidas, mãos rendidas ao Senhor. Irmãos, há um mistério de quem ergue as mãos e se rende ao Senhor. O que fizeram Arão, seus companheiros, neste caso? Porque as mãos de Moisés estavam cansadas. Eles tinham que tomar uma atitude, porque a Bíblia diz que quando ele não conseguia mais ficar com as mãos erguidas, os amalequitas, eles venciam. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para que Moisés se sentasse. É tão maravilhoso achar amigos no momento da batalha. E depois Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de cada lado, até o pôr do sol. Irmãos, olha isso. Quando eles entravam numa batalha, irmão, eu creio que essa batalha ela demorava horas e horas. Eu creio que essa batalha começava num dia e terminava no pôr do sol do outro dia. Porque a mão de Moisés pesava, então ele ficava com a mão muito tempo erguida
Em adoração, o Senhor ele estava orando, porque Deus ele pede adoração minha e sua. Não tem batalha, irmão, se você não adorar. No meio da batalha, se você não adorar, você não vence, irmão. No meio da batalha, se você não colocar Deus em primeiro lugar, como centro de todas as coisas, você não vence, irmão. Essas mãos levantadas de Moisés significa: eu me rendo a ti, Senhor. Eu consagro a ti, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor Jesus. As mãos levantadas significa rendição ao Senhor. Renda ao Senhor nessa hora. Erga as suas mãos e diga ao Senhor: Pai, eu me rendo a ti. Até hoje eu caminhei na força do meu braço, Pai. Até hoje eu quis lutar contra os amalequitas da minha vida, mas hoje eu me rendo a ti, Pai. E eu consagro, Pai, esse problema a ti. Assim como Moisés foi, Pai, eu levanto as minhas mãos e quando ela estiver cansada, Pai, o teu Espírito me dará força para reiniciar uma nova caminhada, uma nova redenção. E aqui, irmãos, havia entre eles união, lealdade, amizade, propósito. E quando tem isso, irmão, a união, a lealdade, no secreto com o Senhor, com o Espírito Santo, na busca, na intercessão, a vitória, ela é certa. Esses são os pilares para que nós venhamos a derrotar os amalequitas nas nossas vidas. E derrotou Josué aos Amaleque e todo o seu povo a fio de espada. E depois da vitória, o Senhor, ele se proclama, o Senhor se manifesta na nossa vida, irmão. Quando nós obedecemos à vontade do Senhor, ele se manifesta. E assim que eles venceram, o Senhor disse a Moisés: escreva isso para ele, para a memória num livro, e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória do Amaleque debaixo do céu. E Moisés foi, após essa recomendação do Senhor, ele edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Irmão, quantas lutas que nós temos em nossa vida e nós vencemos com a ajuda de Deus e nós esquecemos de erguer um altar ao Senhor. Um altar de agradecimento, um altar de bênção, de gratidão, irmãos. Quantas vitórias vencidas que nós nem vimos, nem sentimos, porque o Senhor nos sustentou. O Senhor segurou as nossas mãos e nós não agradecemos ao Senhor. Não agradecemos, não abrimos ali um altar de adoração, de agradecimento, de fortalecimento, de gratidão ao Senhor. Sabe o que Moisés ensina nessa passagem, irmãos? Que nós precisamos ser gratos ao Senhor por nossas batalhas vencidas. Porque nós vivemos em batalha. E nós precisamos aprender com Moisés que ao vencer uma batalha, temos que dobrar os nossos joelhos e erguer um altar ao Senhor em adoração. Como, irmã Fabiana? Um culto de ação de graça, irmão. Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez. E se Ele ainda não fez, faça um culto de ação de graça também, agradecendo pelo que Ele vai fazer. Adore ao Senhor em meio à prova. Muitos se afastam do Senhor no meio da prova, mas é no meio da prova que o Senhor dá a vitória. É no meio dessa sua luta, desse vento, dessa tempestade que o Senhor fala: eu estou contigo. Não saia da minha presença, permaneça. Não é hora de sair da minha presença, é hora de continuar. Quando o inimigo ele assopra, ele faz barulho, é tempo de você confiar no Senhor, porque você não está só. O Senhor nunca deixou um povo seu perder uma batalha. Aquele povo que obedece ao Senhor e crê no Senhor, ele não perde nenhuma batalha, irmãos. E Moisés ensina que é necessário erguer um altar. E ele disse: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Aquele, irmão, que tentar contra o povo do Senhor, contra os servos do Senhor, esse será arriscado debaixo do céu. A sua geração não prosperará. Aquele que se levanta contra o povo de Deus, a geração ela é estipada, ela é tirada, removida da face da terra. Não se ouve mais sobre Amaleque, a geração dele não prevaleceu, mas a geração de Israel prevaleceu. O povo escolhido do Senhor, ele é um povo lutador, um povo sofredor. Mas se ele crê no Senhor, ele vai ter vitória em vitória. Ele viverá em batalha sim, irmãos. Porque até a volta de Jesus nós teremos batalhas, mas o Senhor garante a vitória para aquele que confia nele. Bandeira na Bíblia, irmão, significa união dos povos, a vitória de Cristo e a presença de Deus. Se nós lermos, irmão, em Isaías 11, 12 e 13,
Deus levanta uma bandeira para reunir os povos de Israel e Judá, que estão espalhados pelo mundo. A bandeira na praça do templo simboliza a natureza global da Igreja de Jesus Cristo e a crença de que o Evangelho se espalhará por toda a terra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, o mundo passará, irmãos, mas a palavra do Senhor ela não passará. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor ela é eterna. A vitória de Cristo, Jesus é a nossa bandeira, irmãos, que nos guia em vitória. A bandeira do cristão tem a cruz vermelha, que representa o sangue de Jesus vertido na cruz por nós. A bandeira cristã também tem um quadrado azul no canto superior que representa o céu, a casa dos cristãos e a fé e a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bandeira chamada Senhor Jesus Cristo também representa a presença de Deus. Quando o Senhor é a nossa bandeira, as nossas batalhas são suas. Se você lê em Êxodo 17:15, Deus é chamado de Jeová Nissi, que significa nossa bandeira. Que passagem maravilhosa nesta manhã, irmãos. Aonde o Senhor nos ensina a batalhar. Aonde o Senhor nos ensina a confiar. Irmãos, Deus não quer que nós fiquemos de braço cruzado nas batalhas, só olhando, não, irmãos. Nós precisamos cingir nossos lombos de força, através da oração. Não devemos ficar prostrados. Se ficar prostrado é somente para adorar nos pés do Senhor. E eu te convido nessa manhã a entrar em oração comigo, a pedir ao Senhor que Ele venha mudar a sua vida, que Ele venha mudar a sua história, que da forma que você está, você não vai ficar. Que há uma transformação da parte do Senhor para aquele que confia no Senhor, para aquele que sabe que o Senhor é a bandeira dele, para aquele que sabe quem ele serve, a quem ele serve, quem é o Senhor da vida dele. Eu te convido nesta hora a entrar em oração comigo. Repita comigo nesta hora, irmãos. Meu Deus, Pai, nesta passagem que o Senhor ensina através de Moisés, que é uma necessidade da igreja se unir. Pai, eu sou corpo da igreja, eu faço parte da igreja. Pai, una a minha fé com a fé do meu irmão, com a fé da minha família. Pai, una a minha fé, que nós venhamos a caminhar, assim como Moisés, Araão, Josué e Hur. Pai, a tua palavra diz que esses 4 homens de Deus se levantaram, se uniram, e ali eles foram capacitados pelo Senhor para vencer um povo, meu Deus. Pai, era um povo gigantesco contra eles. Era um povo gigantesco contra 4 homens de fé. E o Senhor precisa de uma pessoa que tenha fé. Em meio a essa batalha, o Senhor escolheu você, irmão. Se você tem fé na sua casa, se só você tem fé aonde você está inserido nesse momento, o Senhor fala com você que eu conto. Erga as suas 2 mãos nessa hora como rendição ao Senhor e diga: Pai, se eu caminhei contigo até hoje, sem a tua presença, sem os seus direcionamentos, Pai, eu me rendo a ti. Como Moisés fazia em todas as suas batalhas, erguia as suas mãos em rendição, em adoração, em respeito, Pai, em confiança a ti. Eu faço como Moisés nessa manhã, eu ergo as minhas mãos e confio a minha vida, Senhor, a ti. Que todos os meus passos, que todas as minhas batalhas, elas sejam regidas, sejam coordenadas, estejam debaixo do teu olhar, Senhor. Caminha comigo nessa terra, Pai. Pleiteia as minhas causas, peleja comigo, Pai, contra os amalequitas da minha vida. Pai, eu sei que quem entra numa guerra forjada junto com o Senhor, Pai, não há como ter perca, mas tem vitória. Que nesta manhã eu entrego a ti, Pai, todos os meus problemas, todas as minhas aflições. Pai, para tudo aquilo que não tem resposta na minha vida, Pai, eu coloco diante de ti com mãos levantadas e ponho diante de ti, Pai, eu me rendo a ti. Esse problema, Pai, é só o Senhor quem pode vencer comigo. Pai, me ensina a cada dia mais, Senhor Jesus, a ser dependente de ti.
Oh, meu Senhor, ensina o teu povo a depender de ti, Senhor. Ensina o teu povo a caminhar contigo, Senhor. Ensina o teu povo, Pai, a ser um povo escolhido como Israel era, Pai. Como Israel era um povo obediente à tua voz. Ensina-nos a ser um povo obediente, Pai, à tua palavra. Obediente ao que o Senhor fala nas suas escrituras, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a ter um coração rendido diante de Ti, para que todas as nossas batalhas sejam vencidas, mas que elas sejam apresentadas, Pai, e colocadas diante de Ti nesta manhã, Pai. Eu coloco, Pai, em oração junto com meus irmãos, todos os nossos problemas, todas as nossas batalhas, sejam elas de ordem familiar, de ordem hospitalar, de saúde, Pai, de ordem emocional, Senhor. Pai, entra nessa vida agora, Senhor. Faça uma transformação, Pai. Vença essa batalha, Pai, para os teus filhos. Ensina eles todos os dias a se render a Ti, Pai, em oração. Ensina os meus irmãos e as minhas irmãs a ter um quarto de guerra, a fechar a porta do quarto deles e a guerrear as suas causas e apresentar diante de Ti, Senhor, porque é do céu que vem o nosso socorro. É do Senhor, Pai, que venhamos a pleitear, Senhor, diante de Ti em oração, em jejum, em consagração, Pai, as nossas batalhas. Que nesta manhã nós venhamos a ficar rendidos diante a Ti, Pai, e entregar todos os nossos problemas. Porque sozinho nós não conseguimos, Pai. Mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, nós somos mais que vencedores. E nos ensina também, Pai, a ser como Moisés. Que quando as nossas batalhas estiverem vencidas, Senhor, nós venhamos a erguer um altar de adoração. Nós venhamos a erguer um altar de reverência a Ti, Pai, como sinal da nossa gratidão. Porque nós temos mais motivo para agradecer, Senhor, do que reclamar. Porque em meio a tribulações o Senhor tem caminhado conosco. Em meio às lutas, às batalhas, o Senhor tem segurado em nossas mãos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por ter mandado o Seu único Filho para morrer na cruz, em sinal de amor a nós. Obrigada, Senhor, por ter deixado o Espírito Santo Consolador, o meu amigo, fiel e Senhor, que cuida de mim nos momentos de luta, nos momentos de aflição. Que nessa hora você seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te cure, aonde a mão da medicina não pode ir. Que o Espírito Santo te cure de coisas que você fala somente a Deus em oração. Que o Espírito Santo te cure de traumas, de emoções, de enfermidade. Alamassure canturabandaya subianagaste. Deus poderoso, Deus santo, Pai, essa pessoa que está agora, Senhor, com mãos levantadas, Pai, em sinal de rendição a Ti, Pai. Visita ela nesta hora, Senhor. Visita ela, Espírito Santo, com a unção da cura. Visita ela, Espírito Santo, com a unção da ousadia. Visita ele, visita ela, Espírito Santo. Alamassure canturamandaya subianagaste. Vem com Teu poder, Senhor, dá força para essa pessoa. Levanta ela, Senhor, sustenta ela, segura nas mãos deles, Pai, para que eles não venham, Senhor Jesus, ó Pai, perder essa guerra, mas que venha saber que há um Deus em Israel, há um Deus que pleiteia as causas dele, e o Senhor não mudou, Pai, o Senhor é o mesmo Deus. Que nós venhamos a ser como esse povo, obediente à Sua palavra, um povo mais unido, em fé, em oração, em fidelidade, em unidade, Pai. Que nesse dia o Senhor toque a vida de cada um, Pai, que está ouvindo essa oração. Alcança cada um, Pai, Tu conhece, eu não sei o problema de cada um aqui, mas o Senhor conhece. Que nesta manhã todas as causas colocadas diante de Ti, Senhor, não sei o horário que eles vão estar ouvindo essa oração, pode ser de manhã, pode ser à tarde ou pode ser à noite. Toque neles, Pai. Que eles venham ter sonhos, Pai. A Tua palavra fala que os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Que venha se cumprir, Pai. Em Joel, Pai. Que fala sobre essa profecia. Dos jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Que o Senhor possa revelar para eles, Pai, aquilo que ele precisa saber.
Que eles possam clamar, Pai, Jeremias 33:3. Clama-te a mim e respondei-te-ei coisas profundas e firmes que ainda não sabe. Oh, meu Deus, entra no coração deles, Pai. Faça uma mudança de dentro para fora. Faça uma transformação de vida, Pai. A partir de hoje, Pai, eles se rendem a Ti, Pai. Com mãos levantadas, Pai, em sinal de rendição, de adoração a Ti, Pai. Acolhe as orações do Teu Filho. É o que eu peço neste dia, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, muito obrigada por mais um dia na presença do Senhor nós reunidos. Que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua família, o teu ministério. Que as mãos do Senhor possam estar levantadas todos os dias em favor da tua vida. Mas seja como Moisés. Seja um homem, uma mulher de oração, que busca a face do Senhor com as mãos levantadas em sinal de rendição. Renda-se ao Senhor hoje e verá o que Deus fará na sua vida. Amém? Eu agradeço mais um dia na tua presença, Senhor. Irmãos, inscreva-se no canal. Toque ali o sininho para que todos os vídeos cheguem até você. Para que esse canal cresça em graça, em sabedoria e em virtude. Para que as boas mãos do Senhor estejam conosco, irmão. Eu já te agradeço por mais um dia, Senhor Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a cada um. Que esse vídeo possa chegar o mais longe possível e que as boas mãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas.